Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus seja com todos nesse dia tão maravilhoso, né? Esse dia ensolarado, depois de tantas chuvas. Nós temos um dia de sol, um dia lindo. Deus é bom, Deus é perfeito. Amém? Hoje eu quero aqui refletir um pouco sobre oração. Amém? Como devemos orar, como devemos entrar na presença do nosso Deus. E para falar sobre oração é bom que comecemos orando, ok? Então vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e glória a Deus. Esta é a oração que o Senhor Jesus, muitos dizem que é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus não nos ensinou nenhuma oração. O Senhor Jesus nos ensinou como orar, como nos apresentarmos diante do Pai e ter uma resposta do Pai, como reivindicar algo do Pai e receber aquilo que estamos pedindo ao Pai. Amém? Em João 15, versículo 7, diz que se nós estivermos nele, Jesus disse isso, se nós estivermos nele e a palavra dele permanecer em nós, pediremos tudo o que quisermos e receberemos. Mas veja bem, para isso precisamos estarmos nele e a sua palavra em nós. Isso quer dizer, as minhas vontades devem estar aliadas à vontade de Deus. A minha santidade deve estar aliada à santidade de Deus. O meu querer, aquilo que eu estou pedindo para mim, está justamente naquilo que o Senhor quer me dar. Eu não vou pedir tudo que o mundo pode me oferecer, mas eu vou pedir tudo que o Senhor tem para me oferecer, ok? Então a oração do Pai Nosso, que está lá no capítulo 6 do livro de Mateus, a partir do versículo 6, eu quero ler aqui, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então Jesus, ele está dizendo, quando orardes, vocês vão orar desse jeito. Ele está dizendo que faça esta oração. Ele está nos ensinando como nos aproximarmos de Deus. Então, para a gente não fazer um vídeo longo, vamos nos abreviar um pouco. No versículo 6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê secretamente te recompensará. Jesus está dizendo que quando formos nos apresentar em oração diante do Pai, procuremos um lugar secreto. Um lugar onde podemos ficar sós, eu e Deus. Entra no teu quarto ou no teu aposento, não quer dizer exatamente que eu tenho que entrar no quarto onde eu durmo, mas isso está dizendo que eu devo procurar um lugar onde eu possa ficar, porque é uma audiência entre eu e Deus.
é uma reunião celestial, é uma reunião espiritual. Quanto menos eu for incomodado, melhor eu vou poder ouvir do Senhor, ou sentir o Senhor na minha oração. Então a gente vê que Jesus, ele quando ele orar, ele se retirava, ele se afastava dos seus discípulos, ele ia para o monte, ele saía, ele fazia aquelas orações assim, graça te dou, no pão, na repartição do pão, na ressurreição de Lázaro, ele fazia essas orações assim, mas a oração mesmo que Jesus fazia, a sua reunião com Deus, ele fazia em secreto. Ele subia para o seu lugar e ali ele ficava o tempo que fosse necessário juntamente com Deus. Então a gente pode orar em público, pode fazer uma oração coletiva, mas tem orações que nós temos que ficar a sós com Deus, principalmente quando vamos orar por nós mesmos, por aquele que nós estamos necessitando, pelas nossas famílias. A palavra de Deus diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há momentos que a pessoa está no desespero, é um momento que tem que dar um grito mesmo: Senhor, me socorre. E Deus socorre, de acordo com a nossa fé. Mas a palavra de Deus diz no versículo 7 do capítulo 6 de Mateus, diz assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque pensam que por muito falares serão ouvidos. Vós não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai Celestial sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes, A gente tem uma mania, os gentios, eu já fui muito tempo católico, eu me lembro que quando a gente sempre confessava o nosso pecado ao padre, a gente ia para a missa, tinha que se confessar para tomar a hóstia santa, E ali, quando a gente confessava os nossos pecados ao padre, o padre às vezes passava uma penitência para a gente, e a penitência era: você vai rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria por tantos dias antes de dormir. E aquilo era terrível, porque era uma penitência, não era uma oração, não era como falar com Deus, Mas era uma penitência para que a gente não pecasse mais. Então, no versículo 7 diz: orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Versículo 8 diz assim: não vos assemelhareis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedir. Ok? Um dos atributos do Senhor é a onisciência, Um dos seus atributos. Ele sabe todas as coisas antes mesmo que a gente peça. No Salmo 139, no versículo 1, eu vou ler somente até o versículo 4, que diz assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entende o meu pensamento, cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. O Senhor sabe tudo sobre mim, sobre você. O que eu estou pensando, Ele sabe. O que eu vou pedir na oração, Ele sabe. Ele quer que a gente peça, Ele quer que a gente fale. O nosso pedido tem que entrar no reino espiritual. Tem que ser ouvido por todo o reino espiritual, para que saiba que estou me contactando com o Todo-Poderoso. Amém? No versículo 9 diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Presta atenção, Pai nosso, a forma de entrarmos na presença do nosso Pai é santificando o nome do Senhor. Agora, como santificar? Com palavra? Como eu acabei de falar. Se assim a minha palavra tem algum poder de santificação diante de Deus? Vamos entender. Quando Moisés
viu aquele fogo naquela sarça, e o fogo queimava a sarça e a sarça não se consumia. Então Moisés disse: vou lá, vou ver essa maravilha. E chegando, Deus disse assim: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde estás é santo. Moisés, você tem que mudar para entrar aqui. Você tem que se santificar. Teus pés, tuas sandálias tem terra dessa terra aí, que pecadora, essa terra que foi amaldiçoada. Porque lá em Gênesis, em Êxodo, né, 3,17, Deus diz a Adão: por quanto tu comesse do fruto que eu te ordenei, dizendo não coma, a terra agora está maldita por tua causa. Ela também agora vai botar brolhos e espinhos, quer dizer, vai dar todo o tipo de maldade na terra por tua causa. Então desde lá a terra ficou desse jeito. E Deus diz através diz para Moisés: tira a sandália dos seus pés, porque a terra que estás é santa. Amém. Quando Josué vai passar o Jordão, que estava transbordando em todas as suas ribanceiras, Deus diz para Josué: santifica o povo durante 3 dias, porque eles vão ver maravilhas, eu vou operar maravilhas. Eles têm que serem santos para que Deus possa operar maravilha no meio deles. Entende, irmãos? O sumo sacerdote, quando entrava no lugar santo, né, no lugar do Santíssimo, passar pelo véu e entrar no lugar santo para oferecer o sacrifício ao Senhor, ele tinha que entrar puro, ele tinha que entrar santo, porque senão ele era consumido. A gente tem que entender que o véu foi partido. Jesus, com seu sangue, rasgou, abriu o véu. Nós temos livre acesso ao Pai, mas o lugar do Pai continua sendo santo. Amém? Continua sendo santo. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo e pela vossa reunião com Ele, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo, ele faz mais do que pedir, ele roga. Ele diz: estou rogando que vocês, quando entrares na presença do Senhor, apresentem os vossos corpos santos. Amém. Apresente o vosso corpo em santidade. Então, quando diz assim, quando nós vamos entrar na presença de Deus, para que a gente tenha uma resposta exata daquilo que queremos, nós temos que entender, amados, que Deus é santo. E que para entrarmos na sua presença, nós temos que nos santificar. Santificado seja o teu nome com a minha santidade. Imagine se todos nós, quando fôssemos orar a Deus, passasse antes um dia se santificando. E à noite a gente agora entrar na presença do nosso Deus. Com certeza, Deus, as nossas orações teriam mais resultados. Eram bem diferentes as nossas orações do que as orações que nós fazemos hoje, de qualquer jeito, de todo jeito. Às vezes na igreja a gente chama alguém: fulano, levanta aí, ora, clama, ora. Não sabemos nem como essa pessoa está, como ela passou o dia, mas de repente nós confiamos a ela, entregamos a ela essa grande responsabilidade de entrar na presença do Pai. E muitas vezes nós mesmos não nos santificamos. Vamos de todo jeito, como se Deus fosse qualquer um. Isso, amados, nos impede das bênçãos chegar até nós, da resposta de Deus chegar até nós. Amém? Então o versículo 9 diz: portanto, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Versículo 10 diz assim: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Eu estou pedindo o reino de Deus para mim.
Mas eu estou me preparando para este reino. Jesus, a sua primeira ministração, depois da tentação, é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E outra palavra, convertei-vos, santificai-vos, porque o reino de Deus está aí, mas só entra quem é santo. João Batista fala a mesma coisa, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, como é que eu estou pedindo ao Senhor o reino de Deus para a minha vida e eu não estou me preparando para ele? Colossenses 3, né, versículo 1, diz assim, já que ressuscitasse com Cristo, olhai para as coisas que são do alto e não para as que são da terra. Olhai para as do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, porque vós já estáis mortos e as vossas vidas já estão guardadas em Cristo Jesus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Então, se estamos querendo o reino de Deus, o nosso olhar tem que estar para o reino de Deus. Nós, quando estamos esperando alguém, nós ficamos ali esperando alguém, toda hora a gente está olhando para aquele lugar, para ver se aquela pessoa aparece, aponta lá no caminho. Nós estamos atentos, porque nós estamos esperando um transporte. Se estamos esperando o reino de Deus, se estamos querendo o reino de Deus, as nossas mentes não podem estar voltadas para essas coisas que estão acontecendo nesse mundo, que são terríveis, diabólicas, muitas delas satânicas, como a gente vê nesses dias, e às vezes nós ficamos inquietos com isso e esquecemos que não somos desse mundo. Jesus disse na sua oração, lá em João 17, há um versículo onde ele diz: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. Eu não quero que os tire do mundo, mas quero que os livre do mal, né? Em 2 Coríntios 7, lá para o versículo 19 e 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo, quer dizer, nós somos do céu, representando Deus aqui na terra, né? Como se Deus falasse através de nós. Então, como pessoas celestiais, a nossa visão deve estar para o alto. Olha para o alto. Às vezes eu digo assim, nós costumamos baixar nossas cabeças para orar a Deus. Mas Jesus erguia os olhos para o céu para falar com Deus, porque Ele está lá. Há um salmo que diz: ergo meus olhos para o céu, de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Eu ergo meus olhos aos céus. Então, se queremos as coisas do céu, os nossos olhos têm que estar para o céu. O versículo 11 em diante diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Veja, meu amado, Jesus nos manda pedir 4 coisas: o pão nosso de cada dia, perdoai os nossos pecados, não nos deixe cair nas tentações, ou não nos induzas a tentações, depende da leitura da sua Bíblia, e livra-nos do mal. 4 pedidos simples que Jesus manda a gente pedir. Jesus não mandou pedir casa, não mandou pedir esposa, não mandou pedir avião, não. A oração de Jesus é essa. Mas é muito pouca coisa que Jesus mandou pedir. Não, Jesus não faz nada pouco. Jesus, ele é completo. A oração dele é completa. Tudo que precisamos para que tenhamos vida e abundância está aqui. Tudo. As demais coisas é do mundo. É aquela que Tiago fala lá em Tiago 4, que causa guerra entre nós mesmos, os nossos membros guerreando. E ele diz que isso é o diabo, ele diz que isso é o Satanás na vida. Que lá no final ele diz: se sujeitai-vos a Deus e resistam ao diabo, que ele vai fugir de vocês, porque vocês estão guerreando, vocês pedem e não recebem, pedem para gastar com os vossos deleites. Esse pedido que ensinam a gente a pedir. Mas os que Jesus nos ensinou tem todas estas coisas. Porque primeiro diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sem o pão ninguém vive. Você pode ter todas as riquezas, mas se você não se alimentar, você não vai viver. Agora, se você não tiver nada na vida, mas tiver o pão, você vai viver.
Eu conheço pessoas que são ricas, mas não tem tempo para comer, porque eles estão correndo atrás das suas riquezas, tem muitas empresas. Vai lá, vai cá, todos os seus funcionários têm um momento para a sua refeição, mas ele não tem. E Provérbios fala isso. Esse é o prazer do rico, ver muitos comer do que é dele. Amém? Quando ele fala de cada dia, amados, é porque o dia de hoje pertence a nós. Se Deus nos der para o mês todo, nós podemos não buscar mais Ele durante o mês. Mas se Ele nos der para hoje, amanhã nós estamos pedindo mais. E isso vai manter a nossa comunhão com Ele, né? Então o pão de cada dia tem pessoas que não têm. O pão de cada dia tem pessoas na miséria, tem pessoas passando fome. Isso é doloroso. Para nós que temos muitos bens, não sabemos o que uma pessoa olhar para casa e não ter um pão. Eu faço evangelismo e eu já cheguei em casas de pessoas que disseram não tem nada, só água, com crianças dentro de casa. E eu passei um tempo por um momento desse também. Eu não sou rico, eu continuo sendo uma pessoa que Deus tem me abençoado, tem me dado o suficiente para me viver com muitas lutas, né? Porque eu trabalho muito, eu dou duro para que não venha ter, porque o Senhor, Ele nos ajuda, não é? De acordo com os nossos, a reação de Deus para nós é de acordo com as nossas ações para com Ele. Então o pão nosso de cada dia é o suficiente para nos manter vivos. Perdoar os nossos pecados, amados. O perdão do pecado é que não vai nos dar a vida eterna. O pecado é morte, o salário do pecado é a morte. O pecado entristece, o pecado adoece, o pecado estressa, o pecado traz depressão, o pecado vira câncer. O pecado, ele é destruidor, e nós não conseguimos viver sem o pecado. Mas se o Senhor perdoa os nossos pecados pela sua graça, pela sua misericórdia, nós vamos continuar vivendo nele. Claro, fugindo do pecado. Nós não pecamos porque queremos, às vezes a próprias situações nos leva a pecar. Então, é o perdão dos pecados que vai nos conduzir à vida eterna. É o perdão dos nossos pecados que nos faz entrar no Santo dos Santos e ficar frente com o nosso Deus. Não adianta ter todas as coisas e não ter o perdão dos pecados, porque está condenado à morte, está condenado ao inferno. Então, perdoar os nossos pecados ou as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos também aqueles que nos ofendem, né? Nos perdoar, porque assim o Senhor nos perdoa. E em seguida ele diz: não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Não nos induza ou não nos deixe cair em tentação. O que é induzir a tentação? Deus nos leva à tentação, amados. Deus permite que as tentações aconteçam, como permitiu com Jó, para nos provar, para nos fortalecer, para nos fazer crescer. Às vezes Deus permite que as tentações venham. Para quê? Para ver como estamos, como está a nossa fé, como está a nossa edificação na sua palavra. Então não nos induza ou não nos deixe, porque às vezes nós reconhecemos as nossas fraquezas e sabemos que tem tentações que nós podemos cair. Então o Senhor não nos deixa cair, ainda que elas venham, mas que eu passe por elas sem cair. Amém? E o quarto é: livra-nos do mal. O mal está em todos os lugares e é invisível aos nossos olhos. O assaltante, ele se esconde numa esquina, pega de surpresa. O acidente pega de surpresa. Às vezes a pessoa vai no médico fazer um exame de rotina e descobre que está com câncer. Às vezes está havendo uma traição dentro de casa e a pessoa é o último a saber. São tantos os mares que estão diante de nós, flechas que são lançadas contra nós, contra a nossa saúde, contra a nossa família, contra a nossa empresa.
Toda hora são lançados maldades sobre nós, e só o Senhor pode nos livrar desses males. Só o Senhor. Então, quando o Senhor nos livra dos maus, nós andamos em todos os lugares, nós andamos pelo vale da sombra da morte e somos livres. Como diz Davi, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Então, as orações de Jesus, a oração de Jesus, ela é completa. Esse modelo de oração, ele é completo. Quando nós queremos mais além disso, porque isso que ele está nos mandando pedir é o que está na vontade dele de nos dar. Entende? Esses pedidos estão aliados à vontade dele. Essa oração que Jesus, esse modelo de oração, se alia a ele, porque foi o que ele nos ensinou. Então aí alguém diz assim: peça seu iate, peça seu avião, peça seu carro novo, peça, amados, trabalhe, estude, se forme e compre. Porque isso é do mundo. Isso, quando você sair do mundo, vai ficar aí, às vezes vai haver morte por causa disso aí. Por causa da herança. Isso não é teu. O que Jesus nos manda pedir a Ele é nosso. O que é do mundo é do mundo. Eu quero ter um carro bom para que eu possa facilitar a minha vida e a vida daqueles que estão próximos de mim. Eu quero ter uma casa boa. Mas isso eu tenho que lutar com fé em Deus, porque Deus, Ele não vai me dar a minha casa, mas Ele vai me ajudar de acordo com o meu esforço. Eu tenho uma casa para morar hoje, mas eu construí amizades com pessoas, com profissionais que me ajudaram com o seu trabalho, com o seu talento, de graça. Por quê? Porque eu orava a Deus, eu fazendo a minha casa e orando a Deus, e Deus ia criando situações, pessoas me ajudaram financeiramente, pessoas me ajudaram trabalhando. Entende? Foi uma bênção, minha casa é uma bênção. Mas é assim que Deus faz. Nós temos que fazer o nosso alicerce para que Deus construa a venaria em cima do nosso alicerce. Amém? Tudo que nós temos, nós que somos povos de Deus, que queremos viver honestamente, que não queremos fraudar, não queremos enganar, então nós temos que fazer com esforço e com suor, como diz o Salmo 128, não é? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois trabalhar, viverá, comerá o pão com o seu trabalho, com o trabalho das suas mãos, né? E bem viverá bem. Aí ele fala: a sua esposa é como uma planta é como uma videira em volta da sua casa, os seus filhos como planta de oliva em volta da sua mesa. Bem-aventurado assim será, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Está dizendo que a família dele é nobre. A oliveira, a videira são plantas que vão para os palácios, né? A videira produz a uva que faz o vinho, que simboliza a alegria, que está nos banquetes dos mais nobres. A oliveira dá o azeite da oliva, que unge os reis, os sacerdotes, né? Pelo menos na época era assim. Então ele está falando que a nossa família ela será próspera e bem-aventurada, e será uma família nobre. Por quê? Porque eu temo ao Senhor e ando nos seus caminhos. Os Salmos de número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na mesa em volta dos escarnecedores, mas ante o seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele diz: o resultado desse homem é como a árvore plantada na beira de um rio, que dá o seu fruto na estação certa e a folha nunca cai, e tudo quanto fizer prosperará. Então o segredo da prosperidade em Deus é andar em Deus conforme a vontade de Deus. Amém? Então tudo que Jesus nos ensinou a pedir tudo que precisamos está ali. A vida abundante está ali. Jesus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Ele não faz
pela metade. O demais vem dos homens que estão com os olhos abertos, regalados para este mundo. Mas o que é do mundo vai ficar no mundo, e o que é de Deus vai conosco, para Deus. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente nesse dia. Hoje é dia 23 de junho de 2023. Hoje estão se preparando para a fogueira à noite, né? Que comemora hoje a festa do São João em todo o Brasil. Não é isso? Então que Deus guarde vocês de todos os maus, né? Nos guarde, nos livre de todos os maus. Em nome de Jesus Cristo, amém, e todos tenham um bom dia e glórias a Deus.